Iniciaremos hoje com o tema Life Skills e é com muita satisfação que vou convidar o professor Dr. Fernando Santos para proferir suas palavras. Professor Fernando é pós-doutor pela Universidade de Aveiro, doutor em Ciências de Desporto pela Universidade do Porto e licenciado em Educação Física e Desporto pelo Instituto Superior de Maia, Portugal. Seja bem-vindo, professor Fernando. Antes de mais, bom dia a todos. Gostava de agradecer também esta oportunidade de poder estar aqui a partilhar convosco. E, essencialmente, é exatamente isso que eu pretendia fazer hoje. Era uma partilha. Portanto, eu penso que também tiveram a oportunidade de perceber um pouco aquilo que é o meu percurso, mas aquilo que eu também gosto de destacar, uma parte importante, é aquilo que tenho procurado fazer com treinadores e o trabalho ligado ao treino. Embora agora numa posição diferente, tenho procurado ajudar, colaborar, mas, sobretudo, o meu grande objetivo passa por aprender com treinadores, poder melhorar aquilo que é o nosso trabalho, aquilo que são as nossas práticas, e isso é possível graças a momentos como este, em que nós estamos aqui todos em conjunto e numa conversa, num debate, que possa gerar conhecimentos, melhorias de práticas para todos nós. O tema que nos traz aqui hoje tem essencialmente a ver com a questão do desenvolvimento positivo, as competências para a vida, e basicamente como é que nós podemos gerar experiências positivas aos jovens, através do desporto, no sentido de nós conseguimos desenvolver um conjunto de competências motoras de forma mais fácil, mais eficaz, mas também por aquilo que é a nossa marca, aquilo que é o nosso contributo, o que nós podemos deixar com os nossos atletas. E, sobretudo, essa foi sempre a minha convicção, portanto, aquilo que é a minha posição e aquilo que me motivou a treinar. Ao longo deste tempo e também agora nesta posição de investigar e colaborar com vocês. E nós todos em conjunto, penso que se refletirmos, temos sempre algum motivo porque é que nós somos treinadores. Porque é que todos os dias eu estou em contacto com os atletas, porque é que todos os dias eu estou preocupado em contribuir, em criar exercícios adequados, experiências adequadas, em contribuir também para que eles sejam, e é um pouco esta ideia que eu vos trago hoje, atletas de alto rendimento, mas também pessoas de alto rendimento. Antes de mais, gostaria também de fazer aqui um agradecimento particularmente ao Minas Ténis Clube, a todos vocês, portanto reforço também esse agradecimento, ao professor Michel Milstead, mas também a todo o corpo diretivo, que me tem recebido muito bem e tenho aprendido muito ao longo destes dias. Agradecer também a partilhas que temos tido com o professor Caldo Farias e com todas as pessoas com quem nos vamos cruzando diariamente, e é um pouco esta partilha que eu venho aqui fazer hoje convosco. Situando um pouco aquilo que são os nossos desafios, aquilo que nós nos propomos, sabemos que, independentemente do contexto, quer ele seja um contexto mais de recreação, mais de competição, quer estejamos a trabalhar com crianças, com jovens, ou com jovens adultos, ou até com adultos, nós temos uma grande premissa, digamos assim, que é o nosso motor, aquilo que nos move, é conseguir promover mudanças. Conseguir deixar alguma coisa nos nossos atletas, algo que eles depois vão conseguindo lentamente ao longo dos diferentes treinos e ao longo do tempo incorporar, implementar. E pelo menos, e eu penso que posso falar quase por todos nós, são esses cliques, essas mudanças que nos vão motivando a treinar, quando nós conseguimos perceber que o atleta é capaz de executar alguma coisa que ele não fazia antes, que ele é capaz de desenvolver uma competência que ele antes não conseguia, quer quando estamos a falar em modalidades individuais ou modalidades coletivas, mas ao mesmo tempo quando nós vemos também transformações a nível pessoal. Quando eu vejo naquilo que são os comportamentos, as atitudes e os valores, nós conseguimos ver que os atletas também mudam e deixamos alguma coisa que fica neles. Eu tenho sempre esta máxima, porque eu quando era atleta, portanto, e agora passados estes anos todos, e já passaram alguns, eu gosto de pensar que não, mas na realidade já passaram alguns, eu lembro-me sempre de alguns momentos muito marcantes. Lembro-me de alguma coisa que aconteceu que foi muito positiva, aquele momento muito positivo que foi extraordinário para mim, que ainda hoje eu me recordo, mesmo quando tinha 4, 5, 10 ou 12 anos, e às vezes também, de forma transparente, também me recordo de alguns momentos negativos. Algumas coisas que eu não gostei, alguns momentos em que eu senti que a abordagem do treinador não tinha sido a melhor. E na realidade, se vocês pensarem até no vosso caso, todos vocês conseguem lembrar de algum momento que vos marcou, ou pela positiva ou pela negativa. Então, com base nesta realidade e de nós todos nos lembrarmos de coisas diferentes e todas essas experiências, essas vivências terem um significado também diferente para todos nós, eu utilizo esta máxima que é: todas as experiências são importantes.
Todos os momentos de interação com os nossos atletas são fundamentais, todos. Aquela conversa individual que nós tivemos a seguir a um jogo, a seguir a uma competição, aquele momento antes do treino, aquela dificuldade que ele passou porque teve uma série de problemas pessoais, aquela capacidade que ele teve de ultrapassar uma dificuldade porque ele achava que não ia conseguir e nós conseguimos passar-lhe a mensagem de que era possível e de que ele era capaz de executar aquela habilidade ou de ultrapassar aquele desafio. E, portanto, esta máxima é que todos os momentos de interação, todas as oportunidades, todas as interações que vocês tiverem com os vossos atletas, elas são fundamentais. Porque depois nós não sabemos o que é que o atleta vai ficar, o que é que nós podemos deixar naquele atleta. Outra questão também que eu tenho refletido, e mesmo a determinado momento, nós ficamos muito satisfeitos quando os nossos atletas são capazes de ser muito bons numa determinada modalidade, ter um desempenho, vamos dizer, excelente, fantástico. Todos ficamos extremamente satisfeitos. Mas ao longo do tempo eu também fui refletindo, portanto, temos a tendência para nos focar nesses casos de sucesso, mas pensar também naqueles casos de insucesso. O que é que eu não fiz, o que é que eu poderia ter feito para verdadeiramente ajudar aquele atleta? E essa experiência prática que eu fui tendo levou-me a pensar que muitas vezes eu não fui capaz de dar o suporte necessário para que aquele atleta conseguisse ser um bom atleta, mas também uma boa pessoa. E na realidade, muitas vezes estes dois polos, estas duas vertentes, interceptam-se. Porque muitas vezes temos atletas com potencial fantástico, mas que depois não são capazes de ter um conjunto de competências importantes para a sua vida fora do desporto e também importantes para o desporto e acabam por se perder, acabam por não concretizar todo o seu potencial. Então a minha reflexão foi também pensar naqueles jogadores que eu consegui eventualmente fazer, acrescentar alguma coisa, mas naqueles que eu também não consegui acrescentar muito, ou aqueles que eu não consegui ajudar. Aqueles que tinham um potencial extraordinário, mas que eu no dia-a-dia tive imensos minutos, imenso tempo com eles, mas não consegui contribuir, não consegui com que eles fossem pessoas de sucesso. E ao mesmo tempo, muitas vezes isso também teve consequência no tipo de atletas que eles foram. Com base um pouco nesta problemática, neste conjunto de preocupações, eu venho-vos partilhar, sobretudo hoje, aquilo que é a minha paixão, aquilo que eu penso que deve ser o treino e para que é que ele pode servir. Mas são apenas sugestões de alguma investigação que nós temos feito e também vos trago aqui de alguma experiência prática. Depois, cada um de nós tem que fazer o esforço de criar, como eu costumo dizer, o seu próprio livro de receitas. Não é? E todos nós, se pensarmos, temos aqui um conjunto de receitas que as nossas mães, os nossos familiares costumam usar, mas depois há sempre uma variação, não é? A minha mãe é capaz de fazer, quer dizer, não há nenhum prato aqui, são todos muito bons, mas que ela consiga fazer. De qualquer das formas, se ela conseguisse, iria certamente acrescentar alguma coisa, a mãe de outra pessoa acrescenta outra coisa, e no treino é um pouco esta lógica. A ideia não é passar receitas, mas cada um de nós, com base em ideias, e sobretudo o que vamos discutir e o que eu pretendo hoje partilhar convosco são ideias, vocês criarem o vosso próprio livro de receitas. O que é que funciona com os vossos atletas? O que é que se adequa? Como é que eu adapto esta ideia àquilo que eu estou a fazer com aquele atleta? À minha modalidade, quando estou a desenvolver trabalho no futsal ou trabalho no ténis. Como é que eu posso adaptar tudo isto àquilo que eu sou enquanto treinador e àquilo que os meus atletas são? E, portanto, um pequeno parênteses que eu fazia era, sobretudo, não estou aqui a dar qualquer tipo de indicações muito fixas ou aspectos que nós temos que seguir exatamente desta forma, são sobretudo sugestões, propostas para vocês refletirem. Algumas podem se adaptar de uma forma, outras podem se adaptar de outra, mas é sobretudo para nós iniciarmos aqui uma reflexão. Então, neste sentido, nós temos, no seguimento também do que eu dizia, diferentes caminhos para chegar ao mesmo objetivo. Okay? E sobretudo o trabalho que eu, enquanto treinador, e agora também nesta perspectiva enquanto investigador, tenho procurado fazer, é perceber onde é que eu quero chegar. Para que é que serve o treino e como é que eu posso aumentar as probabilidades dos meus atletas serem excelentes do ponto de vista desportivo, e vocês já tiveram aqui apresentações também extraordinárias sobre as diferentes vertentes do desempenho desportivo, mas ao mesmo tempo como é que eles podem adquirir através do desporto experiências importantes para a vida fora do desporto. Como é que eles podem levar alguma coisa que possa ser útil para aquilo que para a intervenção que eles têm noutros domínios na vida, em casa com a família, na escola ou noutros contextos. E vou tentar dar aqui algumas ideias de como é que isto pode manifestar-se, se pode apresentar em diferentes contextos. Estamos a falar de recreação, competição e com atletas em diferentes faixas etárias. E penso que depois a parte final será extremamente útil para nós podermos entrar nesta discussão. Que é sobretudo depois de sairmos desta temática das ideias,
passarmos à parte da prática, da concretização. E eu, neste tipo de momentos, gosto sempre de pensar assim: nós todos, incluindo eu, temos que conseguir retirar alguma coisa que vamos utilizar destes momentos. Temos que conseguir aplicar alguma coisa, ou pelo menos ficar a pensar em alguma coisa depois de sairmos todos daqui a alguns minutos. E, sobretudo, nesse sentido, depois vocês, no final da sessão, vão ter acesso a uma ficha. Eu coloquei lá alguns pontos, mas deixo totalmente ao vosso critério. Vocês é que são os especialistas, digamos assim, porque conhecem os vossos atletas melhor que ninguém e as vossas modalidades melhor que ninguém. Mas a minha ideia é que vocês fossem pensando em alguns exercícios, em algumas atividades, onde pudéssemos, através do que vamos falar aqui, introduzir algumas competências importantes para a vida. No sentido, depois de um workshop, eu gostava de dar espaço para vocês trazerem esses exercícios. Discutimos alguma coisa que é importante para vocês. Há uma questão que eu tenho aqui dificuldade em perceber, há aqui uma questão que eu acho que pode não fazer sentido, e nós aí temos um momento mais prático, de uma interação mais próxima para podermos desenvolver esse tema. Uma pequena nota que eu ia dizer também: se eu estiver a falar muito rápido, por favor digam-me, ou façam-me algum sinal, só para eu... É a minha tendência natural de estar a pensar muito rápido e depois isso traduz-se também na minha fala. Mas avisem-me e eu pedia-vos esse favor. Muito bem. Só um pouco aquilo que já foi a descrição que foi feita. Portanto, eu estou a desenvolver trabalho na Escola Superior de Educação. Mas, sobretudo, tudo isto nasce da minha preocupação enquanto professor de Educação Física e, ao mesmo tempo, enquanto treinador. E sempre tive algumas ideias, digamos assim, um pouco fora da caixa, um pouco diferentes do habitual, que foram enriquecendo muito, na altura não tinha bem essa percepção, as minhas experiências. Isto é, eu na altura estava numa equipa, portanto, quando comecei a treinar, em que não tinha atletas, então decidi recrutar, portanto, o que nós costumamos dizer em Portugal, a nata da nata. Portanto, que eram os atletas com mais dificuldades daquela zona. Aqueles atletas que não conseguiam entrar num clube porque os treinadores diziam que eles tinham comportamentos de indisciplina, que não eram capazes de estar num clube, e portanto eu reuni todos esses atletas que estavam digamos assim, a jogar muitas vezes na rua perto da minha casa, e formei um clube com esses atletas. Ao mesmo tempo, na educação física também tive alguma oportunidade de ir testando algumas coisas. Então fui percebendo que, ao ser cada vez mais intencional, mais preocupado com algumas destas competências, destes valores que vocês próprios, mesmo nos vossos contextos, procuram promover, como é o caso do esforço, do respeito, também é o caso da própria liderança, de alguma competência importante para a vida que possa ser relevante para o vosso treino, para os vossos atletas, fui percebendo que quando eu era mais intencional, me preocupava mais com isso e fazia alguma coisa para atingir esse fim, os atletas conseguiam ter sucesso, tanto dentro daquilo que era o terreno, digamos assim, a quadra, mas também fora do campo, naquilo que era a sua vida na escola. E é sobretudo, o que eu gostaria de destacar, digamos assim, desta apresentação inicial, era esta motivação que me levou, estas experiências, estas dificuldades que me levaram a querer saber mais. E foi ao querer saber mais, que depois acabou por nunca terminar, ainda continuo hoje a querer cada vez saber mais, a perceber como é que podemos então gerar este tipo de experiências e olhar um pouco para o que é que a ciência nos dizia, o que é que estava a ser estudado, quais eram as preocupações, como é que eu posso encontrar alguma coisa que me seja útil. E este é um pressuposto fundamental, porque às vezes temos, hoje em dia, imensa informação e nós depois temos que fazer um trabalho muito difícil de seriar aquilo que eu preciso. Passamos de um tempo em que tínhamos pouca informação, pouco acesso à informação, e nós tínhamos, digamos assim, que nos contentar, que ficar com a informação que tínhamos. Hoje em dia acontece exatamente o inverso. Temos muita coisa, então temos que perceber o que é que pode ser útil. E foi um pouco esta a minha descoberta. E então, atualmente, nós temos alguns desafios um pouco diferentes de outros tempos. Portanto, as próprias mudanças na sociedade foram acompanhando e foram nos dando algumas dificuldades naquilo que é a nossa interação com os atletas. E eu vou partilhar convosco algumas sensações e alguns aspectos que nós sabemos da própria literatura, mas sobretudo sensações. Hoje em dia, uma das dificuldades é conseguir a motivação para a própria prática, a questão da própria adversidade. O atleta ser capaz de responder às dificuldades. Eu recordo-me que quando jogava futebol na rua, com os meus colegas, se não tínhamos uma bola, arranjávamos uma meia, se não tínhamos uma meia, arranjávamos uma solução. Se não podíamos fazer 2 contra 2, fazíamos 1 contra 1 e passados 5 minutos trocávamos. A figura do treinador era algo fundamental. Okay? O que o treinador dizia, nós procurávamos dar o nosso máximo para atingir exatamente o que ele pretendia.
E atualmente, em certos casos, com os devidos cuidados, temos alguns atletas, isso às vezes acontece, e um pouco esta experiência prática foi-me dizendo isso, que desistem facilmente, têm pouca capacidade de resistir à adversidade, às dificuldades, até porque hoje temos, portanto, uma série de janelinhas que toda a gente tem no bolso, portanto, tanto telemóveis como computadores, que permitem e façam com que tudo seja muito rápido. Portanto, eu quero saber alguma coisa, eu quero chegar a alguma coisa e eu facilmente consigo chegar a isso. Portanto, basta clicar uma série de vezes e tenho isso tudo pronto. E, portanto, e vivemos um pouco nesta lógica do pronto a vestir. Portanto, está tudo pronto, está tudo já feito, enquanto que, eventualmente, noutros tempos, tínhamos que ser nós mais a construir. Por outro lado, também vivemos aqui num contexto, e eu vou falar ligeiramente sobre isso na parte final, em que aquilo que nós entendemos que são as necessidades dos jovens, muitas vezes não são as motivações deles para estarem a participar no desporto. E olhando isto de forma mais abrangente, até vamos pensar no próprio papel dos pais e da sociedade, de uma forma geral, que muitas vezes está muito mais orientada para objetivos de desempenho a todo custo, conseguir ganhar, conseguir vencer, independentemente da forma, e nós, enquanto treinadores, muitas vezes sentimos um pouco isolados nesta procura de, eventualmente, preocupar-nos com o processo, a forma como chegamos a esse desempenho. A forma como o desporto também pode servir para desenvolver outras competências, que são importantes para eu ser melhor atleta, mas que também vão ter um contributo muito significativo para ser melhor pessoa. Por outro lado, em certos casos, nós próprios, como treinadores, deixamos-nos contagiar um pouco com este ambiente. E hoje em dia a sociedade está muito centrada no resultado. Okay? Quase aquela ideia, eu lembro muitas vezes quando estava no treino, portanto, íamos discutir então como é que o jogo correu, como é que a equipa jogou, portanto, e o meu coordenador muitas vezes perguntava-me como é que correu. E eu explicava-lhe, a minha equipa jogou assim, teve esta dificuldade, em termos de comportamentos houve esta questão, mas eu tinha muitos colegas que às vezes respondiam, ganhamos 2-0. Muitas vezes o como é que correu é resumido a uma única coisa, que é a nossa única preocupação, é qual foi o resultado, quanto é que ficou, ganhamos ou perdemos. Se perdemos, as coisas não estão bem. Se ganhamos, as coisas estão bem. E muitas vezes projetamos esse tipo de preocupações nós próprios, enquanto treinadores, naquilo que é a nossa interação diária. A nossa preocupação depois, obviamente, que é melhorar competências motoras, mas depois vamos afunilando, vamos também, em certos casos, deixamos influenciar e preocupamos sobretudo com esta questão do desempenho a todo custo. As outras coisas perdem valor e, portanto, o importante é conseguir esse tal resultado. E vivemos um pouco numa sociedade, em determinados contextos, muito resultadista. Muito resultadista. O que é que conseguiu fazer? Que curso é que tem? Quantos golos é que marcou? E, sobretudo, nós temos de preocupar, e um pouco a abordagem que vou fazer aqui convosco, é preocupar-nos com outras coisas. Mas temos todas estas interações, estas influências da própria sociedade a condicionar e influenciar também o nosso próprio trabalho. Neste sentido, existem uma série de forças que muitas vezes puxam os atletas, puxam os pais e também a nós, enquanto treinadores, para outro tipo de preocupações. E eventualmente aqui vocês estão num contexto ótimo, privilegiado, em que existe um conjunto de objetivos, vocês estão motivados para atingir esses objetivos e depois vocês agora estamos aqui sobretudo a discutir e o facto de vocês estarem aqui todos hoje é a vontade de perceber como é que eu posso melhorar o que estou a fazer. Ora, em certos casos, e particularmente na nossa realidade e em outras, muitas vezes o problema é que a preocupação não é essa. A preocupação é sobretudo esta questão que vos falava de nós conseguirmos chegar a um determinado resultado, a um determinado produto. Isso depois vai condicionar tudo o que eu faço enquanto treinador. Aquilo que eu quero saber para melhorar, a forma como eu oriento os exercícios e, em último caso, também as experiências que os jovens têm. E, na realidade, depois, quando refletimos porque é que eu treino, o que é que eu estou a fazer todos os dias com os meus atletas e o que é que eu quero que eles fiquem, e aquela primeira pergunta que eu vos falei, vamos perceber que eu estou a deixar uma marca muito redutora, muito pequenina. Porque, sobretudo, eu estou muito preocupado em formar excelentes atletas, muitas vezes sem estar preocupado até com questões mais éticas, e, na realidade, depois, em certos momentos, estou a prejudicar o próprio desenvolvimento do atleta e não estou a dar um contributo para aquilo que ele vai ser depois enquanto pessoa. Outra mensagem que eu também vos queria deixar é, nunca se esqueçam que 99,9% dos vossos atletas não vão ser profissionais nas respectivas modalidades, não vão ser atletas de renome, mas todos, 100%, vão ser pessoas. Todos. Vão ser diretores técnicos do Minas, vão ser futuros treinadores, vão trabalhar em federações, vão ser pessoas que trabalham em empresas,
vão ser pessoas que têm famílias e por muito que não tenham um cargo de liderança em termos do mercado de trabalho, têm um cargo de liderança, por exemplo, com os próprios filhos, com os sobrinhos, com o irmão mais novo. Portanto, a vossa marca naquilo que vão ser os atletas enquanto pessoas alcança todos, sem nenhuma exceção. E sobretudo a mensagem também que eu vos queria deixar é que nós podemos fazer as duas coisas. Nós podemos desenvolver competências importantes para a vida dos atletas e ao mesmo tempo desenvolver atletas de excelência. Mas eventualmente quando eu não tenho a possibilidade, ou por diversos motivos, a resposta que o atleta vai dando de desenvolver atletas de excelência, eu consigo garantir que eu consigo desenvolver pessoas de excelência. E, sobretudo, essa deve ser também, era uma mensagem que eu vos queria passar, e essa pode ser uma preocupação a ter. Como é que eu estou a contribuir para que isto de facto aconteça? Nesse sentido, só dar-vos aqui alguma perspectiva de alguns modelos que têm sido estudados e, sobretudo, o que eles nos dizem é que reforçam um pouco o que nós falávamos há pouco. Isto é, as relações que o atleta vai estabelecer com a comunidade, com o treinador ou com outros elementos, vão influenciar depois um conjunto de características que nós podemos desenvolver, como, por exemplo, a capacidade do atleta ser competente, a questão também da própria confiança, entre outras características. E isso depois está muito ligado a estes 3 P's, que é participação, performance e desenvolvimento pessoal. Okay? E como é que eu consigo garantir que estou preocupado com as questões de performance, de desempenho e ao mesmo tempo também com o próprio desenvolvimento pessoal dos atletas? E sabemos também da importância da relação destas 3 variáveis. Porque reparem uma coisa, eu trouxe estes casos, espero que tenham sido exemplos que se adequem e que sejam familiares para vocês, mas na realidade, quando nós não conseguimos também formar estas pessoas de excelência, estas competências que ultrapassam o desporto, muitas vezes temos atletas que não são capazes de utilizar todo o seu potencial. Portanto, estas questões estão também de mãos dadas. A forma como eu consigo contribuir para que um atleta seja bom do ponto de vista desportivo, mas ao mesmo tempo a forma como eu consigo contribuir para que ele seja bom enquanto pessoa. E temos aqui alguns exemplos, e podíamos dar imensos exemplos da nossa realidade, da vossa e de outras. Temos ali o jogador de ténis, portanto o Nick, que é público e é transparente quanto a uma série de problemas que vivenciou, e ao mesmo tempo um caso que também vocês devem até conhecer melhor do que eu. Isto é, se eu também conseguir preocupar-me com competências que sejam relevantes para a vida daquele atleta, muitas vezes isso vem de volta e transparece, acontece também e reflete-se no próprio desempenho dele em qualquer modalidade. Portanto, para além de ser algo que é importante, em muitos casos é uma necessidade. Eu vou-vos dar este exemplo mais tarde, mas posso adiantar, que é o que acontece muitas vezes, até às vezes acontece-me a mim, é que em algumas tarefas que nós estamos a fazer no dia-a-dia, nós somos muito mais reativos, muito mais baseados nos problemas. Que é, quando existe um problema, é evidente que nós temos que fazer alguma coisa. Okay? Nós temos que intervir, temos que conseguir mudar. Mas, na realidade, a mensagem que eu vos venho passar hoje é que, mesmo que não haja um problema, nós conseguimos criar fatores protetores que protejam o jovem desses desafios da vida em sociedade e tudo que isso acarreta, de relacionar-me com os outros, saber definir objetivos, saber gerir o meu tempo, conseguir interagir bem na sociedade. E a primeira mensagem que eu vos queria deixar, que tem muito a ver com esta questão do próprio desenvolvimento positivo e das competências importantes para a vida, é que em vez de nos preocuparmos só com os problemas, vamos preocupar-nos em criar fatores protetores que possam ajudar aquele atleta a, quando os problemas surgem, ele a conseguir ultrapassá-los. Porque todos nós concordamos que quando temos aquele atleta que cria muitos problemas, ele não consegue estar concentrado no treino, ele não está preocupado com o que nós vamos fazer, ele não consegue interagir bem com os outros atletas, todos nós ficamos muito, digamos assim, muito preocupados em resolver aquele problema, ficamos às vezes até insatisfeitos e temos que fazer alguma coisa, temos que intervir. Que foi como aconteceu a mim, naquela experiência que eu vos falava. Eu, quando juntei aquela nata da nata, toda numa equipa, portanto, aqueles atletas com aqueles problemas todos, eu tive muitas dificuldades. E se calhar o meu primeiro até impacto foi, ok, eu vou desenvolver este trabalho com eles porque eu sei que eles precisam. É evidente que eles precisam. Eles não estão a conseguir ter oportunidades. Pequeno parênteses também, eu faço muitos parênteses, mas é só para contextualizar algumas coisas, algumas destas histórias, mas na realidade foi muito difícil para mim conseguir resolver aquelas questões de forma totalmente transparente. Havia muitos treinos que eu sentia, hoje eu não consegui
nem sequer preocupar-me com questões do ponto de vista motor, técnico, tático ou físico, mas também não consegui partilhar com eles competências que podem ser importantes para eles aqui, mas também para fora do desporto. Portanto, este tipo de trabalho implica algum risco, nem sempre corre bem. É difícil. Vocês estarem aqui todos e desenvolverem este papel de treinadores é algo que eu desde já vos dou os parabéns. Ser treinador, e portanto eu posso estar, digamos assim, a ser um pouco tendencioso, mas na minha perspectiva é das profissões mais difíceis do mundo. É muito difícil. Nós trabalhamos com atletas, okay, com uma série de características diferentes, temos atletas também em diferentes faixas etárias e o nosso papel é desenvolver um conjunto muito largo de aprendizagens. Desde o primeiro dia que estamos aqui já falamos de questões relacionadas com a própria fisiologia, questões relacionadas com o próprio jogo, modelos de ensino, e agora ainda estou a adicionar aqui mais uma camada relacionada com as competências para a vida. Portanto, isto é muito difícil. Envolve várias preocupações que nós temos que ter ao mesmo tempo. E nós, quando assumimos este compromisso, aceitamos este desafio de braços abertos. E vamos depois trabalhar diariamente com os atletas para atingir isso. Mas era um pouco esta mensagem que vos queria deixar. É um trabalho difícil. Agora, o desporto tem um potencial fantástico. Primeiro porque é intrinsecamente motivante. Nós queremos estar no desporto. A maior parte dos atletas querem estar no desporto, querem praticar, gostam de estar, querem entrar num clube, querem interagir com uma equipa. O treinador também tem uma importância fantástica. Ao mesmo tempo, o desporto consegue gerar sensações de prazer, o gosto pela prática. O facto de eu poder interagir com os outros, definir objetivos, procurar ser melhor, ajudar os outros. Okay? Todas estas características que o desporto tem podem ser importantes para nós depois aproveitarmos essas oportunidades para desenvolver competências importantes para a vida. Porque nós conseguimos cativar e, digamos assim, chamar o jovem. A maior parte de todos que estamos nós aqui, estamos também aqui porque temos uma ligação muito forte ao desporto, intensa, de vários anos eventualmente, de prática enquanto atleta e depois, na nossa perspectiva agora, como treinadores. Portanto, o desporto tem estas características fantásticas. Contudo, o desporto não é uma bola mágica que possa proporcionar este conjunto todo de aprendizagens automaticamente. Ou, pelo menos, em todos os casos. O grande papel é depois de nós. E por isso é que eu falava do desafio que nós enfrentamos enquanto treinadores. Como é que nós conseguimos depois aproveitar todo este potencial fantástico para depois utilizá-lo como uma forma de desenvolvimento humano, de desenvolver competências importantes para a vida e, ao mesmo tempo, competências desportivas. E nós, enquanto treinadores, temos essa premissa, temos essa relevância. Eu salientava só este trabalho do professor Albert Petipa, em que ele levantou aqui um conjunto de conceitos e a principal conclusão, a mensagem que eu vos queria passar, é que ele refere que os treinadores são os agentes não parentais mais importantes. Ou seja, para além dos pais, o treinador é a pessoa de referência para aquele jovem. E eu recordo-me perfeitamente de, mesmo quando estava a interagir em contexto de educação física ou em contexto de treino, que às vezes havia atletas que só o facto de nós lhes darmos um abraço, isso para eles tinha sido a coisa mais importante que tinha acontecido durante o dia. Eles ficavam extremamente satisfeitos, porque alguns daqueles atletas, durante o dia todo, nunca ninguém lhes tinha dado um abraço. Nunca ninguém lhes tinha dito algo de positivo que eles fizeram. Nunca ninguém se tinha preocupado com eles. E, portanto, o treinador, quando tem este conjunto de interações positivas e aproveita, digamos assim, as oportunidades que estão no desporto, isso tem um impacto muito importante no desporto. E eu volto àquele exemplo que já vos falei, de alguns episódios que nós nos vamos lembrando dos nossos treinadores. O que eles nos fizeram, o que eles nos disseram. Às vezes até eu recordo-me do que é que o treinador exatamente me disse naquele momento. E ele me deixou extremamente satisfeito, ou então me deixou extremamente triste. Okay? Nesse sentido, a questão que eu queria também que vocês refletissem de algum modo, e a questão também que, digamos assim, eu vou refletindo ao longo do tempo constantemente, é esta. Qual é o motivo para ser treinador? O que é que eu estou a fazer? Qual é o meu grande objetivo enquanto treinador? O que é que eu quero mudar? E acho que todos temos em comum é que queremos mudar alguma coisa, transformar alguma coisa. E depois, qual é o motivo para os jovens participarem no desporto? Isto é, o que é que o jovem pode ganhar através do desporto? E se nós conseguimos alinhar estas duas coisas, temos eventualmente uma experiência positiva. No sentido em que, se eu estou preocupado com as necessidades do atleta, eu de facto estou a ter um contributo relevante para aquilo que ele vai ser.
E, sobretudo, este sempre foi aquilo que é a minha grande preocupação. Como é que eu, enquanto treinador, estou de facto a corresponder às expectativas, àquilo que aquele atleta necessita, em vez de estar preocupado apenas com as minhas próprias expectativas, que às vezes, ou em certos casos, podem não estar alinhadas com o que o atleta precisa. E eu dou-vos também outro exemplo. Eu recordo-me quando iniciei a minha carreira como treinador, estava num clube extremamente competitivo. Portanto, um destes clubes de desempenho a todo custo. E eu próprio cheguei certamente que parei para refletir. O que é que eu estou aqui a fazer? Será que eu estou, digamos assim, num processo de aculturação? Estou-me a habituar a estes comportamentos e a transformar aquilo que é a minha intervenção e não quero fazer isso. Como é que eu, dentro daquele contexto, eu posso contribuir para os meus atletas? E uma das coisas que eu refleti é que, na verdade, por muito mais dificuldades que nós eventualmente possamos ter, e elas aqui já percebi que não existem, estamos a falar sobretudo de outros contextos em que isso é mais relevante, isto é, quando temos clubes onde não têm este alinhamento, é que na relação que eu tenho com o atleta, naquele momento em que eu estou à frente dele, mais ninguém consegue impedir, limitar, criar constrangimentos, problemas àquilo que eu estou a fazer. Naquele momento, quando eu estou 1 para 1, ou eu com a minha equipa, sou eu que tomo as decisões. Sou eu que garanto que aquela experiência está a ser positiva. E foi isso, nesse contexto particular, que me deu força para continuar. Foram aqueles jovens, naquele momento, às 7 horas, quando nós tínhamos treino, e eu estava com os atletas à minha frente, eu com eles eu podia influenciá-los. As outras barreiras todas externas, naquele momento, não influenciavam aquilo que eu fazia. E é, sobretudo, procurarmos estabelecer um pouco este alinhamento entre as nossas preocupações e, efetivamente, o que é que os atletas precisam. Deixo-vos também com esta frase, que marca, aquela ideia que eu também vos falava, que marca é que nós queremos deixar nos nossos atletas. Queremos ser lembrados porquê, que tipo de treinador é que nós queremos ser e como é que queremos que os nossos atletas nos vejam. E, ao mesmo tempo, trazia-vos aqui 3 grandes premissas para introduzirmos um pouco algumas questões relacionadas com as competências para a vida. E, sobretudo, o desenvolvimento positivo e dentro deste guarda-chuva, deste grande tema, as competências para a vida, tem a ver com 3 grandes questões. A primeira, todos os atletas têm alguma coisa de especial. Aliás, eu acrescento, eu acredito que todas as pessoas têm alguma coisa de especial. Todos nós temos alguma coisa que somos bons a fazer, algum potencial. Alguma coisa que é o nosso ponto forte, que eu tenho, mas aqui o colega não tem. A colega não tem. Todos nós temos esse aspecto e nós temos é que descobrir, desvendar, trazer à superfície essa qualidade ou essas qualidades que o jovem tem. E se nós conseguimos desenvolvê-las, é mais fácil para depois que o jovem consiga resolver, ultrapassar algumas dificuldades que possa ter. Portanto, tentem sempre encontrar quais são e preocuparem-se quais são as qualidades, o potencial, as coisas que os vossos atletas conseguem fazer bem. E todos eles, volto-vos a dizer, todos nós estamos aqui nesta sala, temos alguma coisa que nós conseguimos fazer bem. Ao mesmo tempo, para que eu faça isto, muitas vezes eu, enquanto treinador, tenho que sair da minha zona de conforto. E como o professor Cláudio Farias disse, e como vamos discutir também hoje durante a manhã, às vezes é desconfortável passar a responsabilidade para o outro lado. Dar um papel ativo ao atleta. Dar tarefas. Descobrir uma nova forma, implementar novas estratégias. Desenvolver estratégias novas. Mudar. É difícil. É difícil para todos nós que estamos nesta sala. Mas se nós queremos garantir que as experiências são positivas, muitas vezes nós próprios, enquanto treinadores, temos que pedir aos nossos atletas para saírem da sua zona de conforto, mas eu próprio, enquanto treinador, também tenho que sair da minha zona de conforto. Okay? Ao mesmo tempo, é possível que todos os vossos atletas, possam ser pessoas de excelência. Todo jovem pode mudar, pode transformar-se. Todos. Não existem, e muitas vezes, recordo-me também da minha experiência prática, em que alguns atletas, alguns treinadores diziam: é impossível, é um caso perdido. Fernando, esquece, não vais conseguir. E eu muitas vezes pensava, mas como é que isso é possível? Nem nós, na nossa fase da vida adulta, somos muitas vezes, todos somos casos perdidos. Como é que uma criança de 12 anos não é capaz de mudar? E nós sabemos que toda a literatura nos diz que todo um conjunto de transformações que acontecem permitem essa mudança. A própria plasticidade. O jovem é plástico, muda. Mas muitas vezes no nosso dia-a-dia nós temos algumas ideias e achamos que é impossível.
O João está-me a criar imensos problemas na sessão de treino, isto já acontece há mais de 5 meses, isto vai ser muito complicado trabalhar com ele. A melhor solução, quer dizer, é o João sair da equipa ou arranjar outra equipa para o João, vamos resolver o problema. Faz-me lembrar quase quando eu estava na escola e que muitas vezes haviam problemas em trabalhar em grupo. Eu não consigo trabalhar... Consigo. Não estamos a conseguir trabalhar. Então a professora muitas vezes chegava e dizia assim, ok, então este vai para aquele grupo e este vai para este. E eu sempre fui, digamos assim, em oposição a essa ideia. Então, se nós temos dificuldade em trabalhar, nós temos é que trabalhar juntos. E temos de ter alguém que nos ajude a resolver este problema. Digamos assim, eliminar o problema não resolve, digamos assim, a competência que eu preciso. Que é de conseguir respeitar eventualmente a sua opinião, o que está a dizer, e saber trabalhar com outra pessoa que possa ter uma perspectiva diferente. Então, neste sentido, as relações entre os treinadores e os atletas, e nós temos feito alguma investigação nesta área, sobretudo no âmbito do futebol, mas também no desporto paralímpico, percebemos que estas relações treinador-atleta têm um papel fundamental, têm muito significado. Os atletas conseguem aprender competências relevantes no desporto, mas trazê-las para fora do desporto. Eu salientava este estudo que nós fizemos com um atleta paralímpico, sobretudo um dos atletas mais medalhados, portanto, do mundo, em que ele dizia o treinador, o papel que ele teve na minha vida fora do desporto, okay, foi fundamental para que eu conseguisse chegar ao número de medalhas que eu já consegui. Se ele não tivesse tido todo aquele apoio nos momentos difíceis que eu tive e ao longo do tempo todo em que eu fui atleta de alto nível, eu não tinha conseguido conquistar tantas medalhas. E sobretudo é nós também pensarmos um pouco nisto. De que forma é que o nosso papel pode ser um contributo para habilitar, capacitar as pessoas para a vida, mas muitas vezes essa capacitação para a vida também influencia depois o que os atletas são capazes de fazer. No seguimento de tudo o que falamos até agora, e entra a temática do desenvolvimento positivo. E o desenvolvimento positivo resume um pouco todas estas ideias que eu vos trouxe. Preocupação com as qualidades dos jovens, o que é que eles são capazes de fazer, em vez de estarmos muitas vezes preocupados com ele não consegue fazer isto, ele tem esta dificuldade, o que é que ele consegue fazer, o que é que nós podemos potenciar e ao mesmo tempo sermos intencionais, sermos deliberados, diretos, preocupados em ensinar competências importantes para a vida, como é o caso da liderança, o sentido de iniciativa, a própria tomada de decisão associada a isto, o controle emocional, a capacidade de definir objetivos e nós trabalharmos isto de forma intencional. O que é que isto significa? É eu conseguir perceber ao longo do treino como é que eu estou a aproveitar todas as oportunidades que acontecem para reforçar a importância dessa competência para a vida. Para explicar ao jovem como é que aquilo pode ser importante naquela situação, mas também noutra, fora do desporto. E, sobretudo, estes são os dois grandes alicerces, os dois grandes aspectos associados ao desenvolvimento positivo. A questão da preocupação com as qualidades, e isso vem do movimento da psicologia positiva, e, ao mesmo tempo, sermos intencionais. Eu cheguei também à conclusão que, a certo momento, estava à espera que os atletas aprendessem coisas que eu não estava a ensinar. Porque se eu perguntar aqui a toda a gente, quem é que desenvolve no futsal um passe? Quem é que desenvolve no ténis a pancada de direita? Todos vão dizer, sim, eu falo por mim. Okay. Eu desenvolvo o passe, pancada de direita. Eu faço isso. E agora vamos perguntar, e eu pergunto-vos, como é que vocês estão a fazer isso? E vamos ter aqui uma discussão já, e não temos muito tempo para isso, sobre exercícios para conseguirmos desenvolver a pancada de direita e o passe. Imensos exercícios. Agora, a mesma lógica para como é que nós estamos a ensinar a liderança? Como é que eu estou a fazer isso? Como é que eu estou a trabalhar isso dentro dos exercícios que eu tenho para desenvolver a pancada direita ou o passe? Onde é que isto está a aparecer? É que a abordagem, e sobretudo a nossa ideia com o desenvolvimento positivo, é um pouco essa. A liderança, a capacidade de ajudar os outros, podemos ensiná-la da mesma forma que eu ensino um passe. Mas, se vocês não treinassem o passe, ou se eu não treinasse a pancada direita e agora fôssemos ali para o clube do Minas fazer um jogo, não podem estar à espera que eu consiga executar a pancada direita. Eu tenho uma boa desculpa. Eu não fiz nenhum exercício para isso. Okay? Tenho uma boa desculpa e até me ia favorecer porque provavelmente eu ia ter um desempenho muito pobre. Mas neste sentido temos de nos preocupar como é que eu estou a ensinar, da mesma forma que eu ensino o passe, competências importantes para a vida. Onde é que isso está na planificação? Onde é que isso está no exercício? Ao longo do treino? Como é que eu estou a reforçar esta competência? Então, olhando um pouco para esta ideia, que eu também vos queria deixar, e um pouco isto é a minha incapacidade de resolver algumas tarefas domésticas que eu já vos vou explicar. Que é muitas vezes, quando existe um problema, não é aquela ideia que eu falava inicialmente, nós vamos todos logo resolver, ok? Eu preciso que o meu capitão de equipa tenha liderança. Quer dizer, se ele não é um líder, e quando ele tem um problema, eu tenho que trabalhar isso com ele. Mas estamos muito pouco, às vezes, direcionados para
mesmo não havendo um problema, vamos regar a planta. E nós, como treinadores, largamos sementes. Então o que eu vos digo é, larguem o máximo número de sementes nos vossos atletas, o máximo número de competências para a vida e vão continuamente regando essa planta. Não só quando ela está murcha, não só quando ela tem um problema, não só quando a cozinha está num aparato, portanto, e com um problema muito significativo a decorrer. Façam isso de forma proativa, sem existir um problema. E esta abordagem, o que nós temos, a investigação que temos feito, é que com esta abordagem aumentamos as probabilidades, não garantimos, mas aumentamos as probabilidades de o jovem dominar estas competências no desporto e também fora dele. Portanto, temos aqui dois polos. Podemos ser mais implícitos, isto é, eu procuro criar um ambiente seguro dentro do treino, procuro que a minha relação com os atletas seja positiva, mas eu não consigo identificar exatamente como é que eu estou a desenvolver estas competências para a vida, ou podemos ser explícitos. Isto é, da mesma forma que eu tenho objetivos para desenvolver aspectos do ponto de vista motor, vou desenvolver o passe, eu tenho objetivos para desenvolver competências para a vida. Okay. Hoje, a competência para a vida que eu vou desenvolver esta semana é a perseverança, a capacidade de resistir às dificuldades, que é um pouco o que nós vamos fazer depois no workshop prático. Como é que eu estou a ensinar o meu atleta a ultrapassar as dificuldades quando, por exemplo, ele está numa situação de 2 contra 1 no basquetebol ou 2 contra 1 no futebol? E, ao mesmo tempo, como é que eu aproveito essa oportunidade para lhe explicar como é que essa capacidade é importante fora do desporto, na vida dele, na escola, em casa, na relação que ele estabelece no clube com outras equipas. E, sobretudo, é um pouco digamos assim, estes dois polos, é isso que permitem. Outro aspecto que eu também queria salientar, para estarmos a falar de uma competência para a vida, estamos a falar de uma competência que é importante no desporto, como a liderança, a capacidade de ajudar os outros, a própria perseverança, o esforço, o controle emocional e ser capaz de controlar as minhas emoções. Por exemplo, quando vou executar um penalti. Mas, ao mesmo tempo, ela só se torna uma competência para a vida quando eu explico, me foco, me preocupo em explicar ao jovem como é que ele pode passar isto para fora do desporto. Se não existe essa preocupação em ensinar ao jovem como é que ele vai passar isso para fora do desporto, é apenas uma competência desportiva. É uma competência que fica, ou pode ficar, há uma probabilidade maior de ficar só dentro da caixa do desporto. E nós queremos que ela saia para fora, que contribua para a vida do atleta para fora. Essencialmente, temos várias competências para a vida, eu falei-vos de algumas, e eu ia só salientar algumas para vocês também poderem pensar e refletir quais é que são mais relevantes para vocês. Mas temos, sobretudo, por exemplo, a capacidade de definir objetivos, controle emocional, a perseverança. Temos outros mais ligadas à relação com os outros, como a capacidade de trabalhar em equipa, de me relacionar com o outro. Tentem perceber, dentro de todas estas competências que são importantes para o desporto e para a vida fora do desporto, quais é que vocês querem desenvolver com os vossos atletas. Quais é que são mais importantes para eles. E então, vamos trabalhar isso dentro do desporto, mas com um foco para a vida fora do desporto. Portanto, pensem se é a perseverança, okay? É isso que eu vou trabalhar. É o sentido de iniciativa. Capacidade, por exemplo, do atleta poder escolher, poder decidir, perceber as consequências das suas decisões. Se é a questão do controle emocional, é conseguir gerir as minhas emoções. Okay? Se é a capacidade de ajudar os outros. Eu quero formar líderes, mas o líder não é aquele que manda, é aquele que é capaz de chegar a consensos. Ajudar os outros, contribuir para a evolução dos outros à medida que ele também evolui. Como é que eu partilho isto com os atletas e ao mesmo tempo explico-lhes como é que isto pode ser relevante para a vida fora do desporto. E sei também que no vosso caso, muitos de vocês ou alguns de vocês já foram atletas do Minas. Portanto, basicamente a liderança pode ser algo fundamental para vocês. No sentido de vocês conseguirem dar um contributo para aquilo que vão ser os futuros dirigentes, futuros diretores ou futuras pessoas que vão trabalhar aqui no clube e que vocês querem que tenham ali um conjunto de características. Neste sentido, passa um pouco por esta ideia. Eu conhecer o que é que eu quero desenvolver, conhecer e perceber que eventualmente se eu for mais intencional, mais liberado, mais preocupado, podem haver mais resultados, para eu depois conseguir reconhecer. Eu conseguir perceber onde é que no meu treino, ao longo das minhas sessões de treino, eu posso introduzir uma preocupação com as competências para a vida. Num exercício de 2 contra 1, o atleta está quase a desistir, está com muitas dificuldades. Ótima oportunidade. Vamos explicar-lhe como é que ele resolve uma situação de 2 contra 1, ok? Do ponto de vista técnico, do ponto de vista tático, e ao mesmo tempo vamos explicar como é que isso é fundamental para outras atividades que nós fazemos fora do desporto, para a nossa vida fora do desporto. E assim, essencialmente, o que nós sabemos
é que se nós conseguimos ser, e sobretudo este é um trabalho recente de 2018, em que eu vou sintetizar, vou resumir, sabemos que se nós formos mais liberados, existem probabilidades de existirem mais resultados. Os nossos atletas aprendem mais competências importantes para a vida. Se eu não for deliberado, não quer dizer que isso não aconteça. Pode acontecer. Aliás, se vocês pensarem nos vossos próprios casos, muitas vezes o meu treinador não se preocupou, não falou comigo sobre competências para a vida, não se preocupou diretamente com isso, mas houve algumas coisas que ele veio do desporto. Houve algumas coisas que eu agora sou, que eu consigo dizer. Eu aprendi isto no desporto, eu aprendi isto no futebol, aprendi isto no handball. Contudo, nós sabemos é que se formos intencionais, essa probabilidade aumenta. Eu consigo garantir que mais atletas vão adquirir competências importantes no desporto e levá-las para fora do desporto. E volto sempre à pergunta inicial. O que é o desporto e porquê é que eu treino? Então, se eu treino para ensinar competências para a vida, eu sei que se for mais direto, mais preocupado, há uma probabilidade maior disso acontecer. Okay? E esta é a sugestão, a proposta de reflexão que eu também vos faço. E, portanto, uma série de investigações têm sido realizadas para perceber as diferenças. Será que... Porque muitas vezes isto é uma questão até prática. Muitas vezes eu tinha treinadores que me diziam, ok, Fernando, mas é assim, eu não me preocupo com competências para a vida, mas eu tenho muitas vezes atletas que vêm ter comigo e que dizem-me que aprenderam imenso comigo. Que eu levei aqui, o respeito foi uma coisa que eu levei, a questão da gestão do tempo, a organização do tempo. Atletas que hoje em dia, mesmo não tendo a rotina de treino, são muito organizados nas tarefas que têm para fazer e conseguem utilizar isso fora do desporto. E eu não fiz nada para que isso acontecesse. Ok, e isso é possível, existe a possibilidade desses atletas ganharem essas competências para a vida. Agora, sabemos que essa possibilidade é menor. Portanto, a proposta de reflexão que eu vos faço é, e depois a ficha de trabalho que eu vos vou entregar, como é que eu, dentro do que eu já estou a fazer, e todos vocês de certeza que já estão a fazer algumas destas coisas, como é que eu posso rentabilizar ainda mais, aproveitar ainda mais o meu treino para garantir que as probabilidades daquele atleta retirar alguma coisa importante para o desporto, mas também para fora do desporto, aumentam. Portanto, não se trata de mudar o que vocês estão a fazer. É, sobretudo, eu olhar para o meu próprio treino e pensar, ok, como é que eu posso ser mais direto? Como é que eu posso ter aqui um foco mais intencional, mais deliberado, no sentido de aumentar estas possibilidades? Neste contexto, e apresentar-vos agora algumas estratégias, algumas propostas de intervenção, sobretudo algum trabalho que nós temos feito. Dava só aquele pequeno parênteses, pensem sempre como é que faz sentido para vocês. E estas estratégias não precisam ser utilizadas exatamente desta forma. Okay? Façam as adaptações que vocês entenderem que são necessárias, em função dos vossos contextos, mas sem perder a ideia. Qual é o princípio? E então, a minha sugestão que eu fazia é, para além de nós estarmos muito preocupados todos em marcar golos, ok, queremos todos fazer golos, mas vamos tentar fazer golos em termos de competências para a vida. Quantas competências para a vida é que eu posso ensinar e como é que eu posso fazer isso? Portanto, é só a ideia de marcar, mas marcar também para a vida. Okay? E então, nessa perspectiva, eu sugeria-vos uma estrutura de sessão, digamos assim, que eventualmente vocês já fazem, ok? Mas que pode ajudar, digamos assim, a nós preocuparmos com as competências para a vida. Primeiro, nós todos temos aquela conversa inicial quando falamos sobre os objetivos do treino, o que é que vamos fazer hoje, e esse é um ótimo momento para vocês falarem o que é que vão fazer hoje do ponto de vista motor, voltar a desenvolver a pancada direita, voltar a desenvolver uma desmarcação, o passe, um princípio da vossa forma de jogar, ok? E ao mesmo tempo, qual é a competência para a vida que vocês vão trabalhar com os vossos atletas? Okay? É importante que eles tenham consciência exatamente do que é que vocês vão estar a fazer. Qual é a competência para a vida daquele dia, daquela sessão? Posteriormente, vocês podem também pensar como é que durante a sessão, através dos exercícios, eu posso introduzir ou aproveitar as oportunidades desses exercícios para falar sobre competências para a vida e, sobretudo, vivenciar isso, sentir isso. Porque o atleta, quando sente a relevância daquela competência para a vida no desporto, é muito mais fácil depois facilitar e ajudá-lo a transferir isso para fora do desporto. Dei-vos há bocado aquele exemplo do 2 contra 1. O atleta, quando sente que está quase a desistir, porque não está a conseguir responder às dificuldades de um 2 contra 1, quando nós vamos falar com ele sobre a importância da perseverança, do esforço, de não desistir, isso faz sentido para ele. É algo que surge de forma natural. Porque ele estava a sentir essa dificuldade. Então é uma ótima oportunidade para eu fazer então a ligação com a vida fora do desporto. Ao mesmo tempo, sempre que vocês entenderem necessário, resultam muito bem reuniões de grupo. Aconteceu aqui alguma questão, por exemplo, 2 contra 1, o atleta está com muitas dificuldades. Vamos reunir durante 1 minuto, vamos falar sobre isto. Ok, o que é que nós podemos fazer? Utilizem também e façam a ligação com algumas das questões que foram faladas no workshop do professor Cláudio Farias. O questionamento.
Às vezes nós damos mais respostas do que fazemos perguntas. E é o que eu estou a fazer agora, não é? Eu sei. Estou a dar muitas respostas, estou a falar muito, mas peço já desculpa, prometo que vou tentar ser o mais breve possível. Mas temos a tendência para fazer muitas perguntas. Ou melhor, dar muitas respostas e fazer poucas perguntas. Então, muitas vezes é perguntar ao atleta, ok, como é que podemos resolver isto? Responsabilizar a própria equipa pela melhoria daquele atleta. Falar sobre a importância que aquilo pode ter para a vida fora do desporto. Okay? Criar um contexto em que o atleta percebe como é que aquela competência é importante naquele exercício, como é que eu posso passá-la para fora do desporto e depois vou passá-la para fora do desporto e para onde exatamente? Isto pode ser mais, com aquele atleta pode ser mais na escola, okay? Com este atleta pode ser mais na relação com a família. E depois eu, enquanto treinador, posso ir avaliando este aspecto, okay? Percebendo como é que o atleta está a reagir e está a responder, portanto, e é capaz de fazer essa transferência. Por outro lado, destacava também só aqui algumas atividades, e sobretudo a primeira tem a ver com a questão do próprio respeito. Okay? Nós todos, no início do ano, definimos um conjunto de regras, okay? A questão de termos que chegar a horas, qual é o horário de treino, como é que temos que estar equipados, onde é que temos que estar. Uma das sugestões seria vocês terem uma discussão com os vossos atletas sobre isto e definirem depois consequências. E nós muitas vezes temos a tendência de, ou por vezes, punir, okay, porque o atleta não chegou a horas, ou então ter só consequências negativas. Se não chegares a horas, acontece isto. A sugestão que eu faço é vocês terem consequências positivas e consequências negativas. Isto é, vocês vão partilhar, ter uma discussão, por exemplo, com os vossos atletas acerca das regras que são importantes para o funcionamento do treino. Vocês podem fazer isso de várias formas. Pode ser só em termos de conversa. Podem fazer até algo anónimo. Cada um escreve num papel uma regra e depois vamos juntar essas regras todas e discuti-las. E depois vocês vão definir consequências. Por exemplo, o treino começa às 9. Então às 8h30 todos temos que chegar a horas. Okay? Temos que estar todos equipados. Ou temos que estar no balneário. Okay. Então, se todos estivermos no balneário e cumprimos esta regra, okay, vamos poder iniciar o treino, vamos poder todos trabalhar nesse sentido. Contudo, pode haver, e podemos também criar espaço para criar exceções à regra. Porque isto é importante na sociedade. Nós muitas vezes tratamos toda a gente de forma igual, mas o que nós queremos é tratar toda a gente em função das características que tem. Então, pode haver uma exceção, porque pode haver um atleta que vem de muito longe ou que tem que ir fazer alguma tarefa com a família e é-lhe completamente impossível de chegar àquela hora. Então, podemos abertamente criar essa exceção. Okay. Quem não chegar, digamos assim, dentro daquele horário, o que é que acontece? Okay. Se não trouxer equipamento, por exemplo, não vai poder treinar. Isso é consequência negativa. Mas é uma consequência, não é um castigo, não é uma punição. É vocês perceberem que o atleta é envolvido nessa discussão, são definidas as consequências com ele, portanto é um processo de partilha, e eles também perceberem a importância que isso tem para a vida em sociedade. Porque se no meu trabalho não chego a horas, se eu hoje não chegasse aqui a horas, tinha eventualmente os responsáveis já a dizer-me, ok, não vai ser possível, não vai poder apresentar. Okay. E isto também é um dos problemas atualmente, se olharmos mais para as questões da própria sociedade, cumprir horários, okay. Ser rigoroso nos horários, perceber como é que as minhas ações influenciam a dos outros. Porque se eu não chego a horas para o treino, e vamos supor que estamos no judo, eu não vou poder estar a trabalhar, por exemplo, com o Cláudio, ou com outro elemento qualquer. E, sobretudo, vocês podem definir esses aspectos abertamente com os vossos atletas. E explicar como é que isso é relevante depois para a vida deles fora do desporto. Como é que isso tem impacto. Okay? Sugeria que vocês fizessem essa discussão com eles, essa partilha. Para quê? Para não se tornar um castigo ou uma punição. Porque muitas vezes parece que o treinador, é quase como de repente, eu fiz alguma coisa errada e o treinador vai-me penalizar. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Porque eu, enquanto atleta, nem sei porque é que fui penalizado, nem sei porque é que isso surgiu. Simplesmente eu sei que não cumpri e pronto, e agora é a consequência, depende, a responsabilidade está toda do lado do treinador, porque ele é que tem que decidir o que é que vai acontecer comigo e ele é que me vai castigar. Agora, quando vocês conseguem envolver os vossos atletas nessa partilha, a responsabilidade passa a ser também do próprio atleta. Okay? Porque vocês aí fazem um papel muito mais de mediadores. Ok, tu sabias que a regra era esta, não conseguiste cumprir, sabes que definimos no início do ano isto, e pensa o que é que será se tu, na tua vida, na escola, ou em algumas tarefas que tu tenhas, se isto acontecer. Qual é que vai ser a resposta? Qual é que vai ser a consequência? E vocês reforçam comportamentos que são importantes no desporto, mas também fora dele. Outro aspecto, e eu vou avançar aqui com algumas questões, era sobretudo que eu queria partilhar convosco, e já falamos um pouco sobre esta questão também da própria perseverança, uma atividade que resulta muito bem, que eu sugeria, é mesmo situações de inferioridade numérica, onde isso é mais evidente, ou situações de exercícios, tarefas mais difíceis, em que vocês sabem, vocês vão manipular a tarefa para que o atleta tenha muita dificuldade. Por exemplo, nestes 2 contra 1 no basquetebol, eu podia pôr aqueles 2 sempre a atacar e aqueles 2 a revezarem-se com outros
e aquele atleta sempre a defender. E já fizemos isso até às vezes com adultos. O que é que acontece? A certo momento vai haver frustração, vai haver o atleta começa a ficar muito cansado, estar sempre a não conseguir marcar nenhum cesto e a sofrer uma série de cestos. Vocês, ao primeiro sinal de frustração, param e vão discutir isso com ele. Como é que podemos resolver uma situação destas, do ponto de vista técnico, do ponto de vista tático? Como é que isto é importante para a vida fora do desporto? Quando nós temos um teste muito difícil, uma disciplina muito difícil, quando temos uma tarefa que nós achamos que não conseguimos, que nós nunca vamos conseguir chegar àquele objetivo. Se eu quero entrar num curso e não tenho média para isso, o que é que eu vou fazer? Vou desistir ou vou tentar o meu máximo? E é um ótimo momento para vocês depois responsabilizarem o grupo todo por garantir que aquele atleta não desiste. Okay? E todos nós somos responsáveis por isso. E isto é também aquilo que nós queremos que aconteça na sociedade. Está aqui alguém com dificuldades que está prestes a desistir, vamos todos ajudá-lo, não vai desistir. E é isso que vocês querem numa equipa, mas isso é que vocês querem numa pessoa que trabalha em equipa na sociedade. Esta capacidade de preocuparmos-nos com os outros. Por outro lado, destacava também aqui outra situação para vocês pensarem, é também as questões da própria tomada de decisão. Portanto, tomarmos decisão e percebemos as consequências dessas decisões. Vocês podem, por exemplo, no início, no próprio aquecimento, colocarem 3 exercícios de aquecimento e deixam os vossos atletas escolherem o exercício que eles querem fazer. Okay? Naturalmente, o que acontece muitas vezes é que os atletas vão escolher aquele exercício onde eu sei que está aquele colega com quem eu quero estar, ou este exercício porque eu gosto mais dele, é mais fácil. Então é um ótimo momento para vocês depois discutirem porque é que nós estamos a escolher este exercício. Este exercício é o melhor para mim neste momento, o que me ajuda a melhorar aquilo que eu preciso melhorar no judo, no ténis, noutra modalidade, ou simplesmente eu estou só a escolher o exercício porque é com quem eu quero estar, os meus amigos estão ali, ou porque aquele exercício eu gosto muito porque é muito fácil. É a mesma coisa que na própria sociedade. Nós queremos que os nossos atletas, os nossos jovens, consigam tomar decisões, não por aquilo que é melhor, digamos assim, à primeira vista para eles, porque eles vão ter lá algo que eles gostam, que é fácil, mas aquilo que é mais produtivo para eles num determinado momento. E perceberem que também, com as decisões, vêm consequências. E nós muitas vezes, em certos casos no treino, damos pouco espaço para que os atletas sintam essas consequências. E é importante que o atleta perceba que se fizer um exercício que é muito fácil, que pode até ser útil para este colega, mas para este pode não servir rigorosamente para nada, porque é demasiado fácil, demasiado simples. Ora, se estamos durante o treino a fazer exercícios simples, vamos ter dificuldades em aprender. Se, na nossa vida em sociedade, tomamos sempre as decisões mais fáceis, mais evidentes, as que me dão menos trabalho, isso também vamos ser menos competentes em termos da nossa interação com os outros. E, sobretudo, esta questão da possibilidade de escolha é muito interessante. Vocês deixarem-nos tomar algumas decisões e refletirem com eles sobre as consequências. Numa fase mais avançada, vocês podem também sugerir aos vossos atletas para trazerem atividades. Okay? Tenta trazer um exercício que tu achas que possa ser relevante para o treino 2. Hoje vamos estar a desenvolver esta habilidade e esta. Traz um exercício. Okay? Desenvolverem também a capacidade de eles terem iniciativa, de apresentarem. Eu não preciso só de fazer aquilo que me dizem para eu fazer. Eu muitas vezes tenho que ser proativo e ter a possibilidade de conseguir avançar com ideias novas. Sugerir, propor. Mas isto também se treina. Porque nós muitas vezes também vivemos muito neste caixote de eu faço aquilo que me dizem. Quando é que eu tenho que estar? O que é que eu tenho que fazer? É um pouco aquela ideia do treinador que retira qualquer tomada de decisão ao atleta. Dirige o treino totalmente. Controla tudo. E isso depois é pouco produtivo, até dentro do próprio treino, mas também naquilo que acontece na sociedade. Porque vocês querem, sobretudo, atletas ativos na sociedade. Capazes de propor, sugerir. O último ponto que eu também queria apresentar-vos tinha a ver sobretudo com as questões da liderança. E primeiro convém que vocês reflitam o que é que significa liderança para vocês. Tanto no desporto como fora dele. E sobretudo pensarmos na liderança não como quem toma todas as decisões, quem decide tudo, mas alguém que se preocupa com os outros. Procura chegar a consenso, chegar a um acordo. E vocês podem desenvolver isto de diferentes formas dentro do treino. Ter um líder por atividade, há um responsável por atividade, há um responsável por vários exercícios, há vários responsáveis. Por exemplo, vamos supor que eu tenho muitas dificuldades ao nível da liderança, mas vou trabalhar consigo, que tem mais facilidade, preciso ter alguém, se calhar, que tem mais facilidade neste tipo de tarefas, para eu conseguir também ter sucesso. E depois pensarem também na intervenção que isto tem na sociedade. Por exemplo, vocês criarem tarefas como terem um atleta de um determinado escalão a ajudar um atleta de um escalão mais baixo. Okay? Tem um atleta dos júniores que vai ser o mentor do atleta dos iniciados. Estou a dizer estes escalões, mas não sei exatamente se eles existem. Mas vamos pôr um atleta de 16 anos a trabalhar com um atleta de 14. O atleta de 14 a trabalhar com o atleta de 5. E eu trabalho isto dentro do desporto, mas explico-lhe como é que isto é importante fora do desporto.
E então o líder vai ser o mentor, o preocupado em ajudar os outros. E se vocês conseguirem dar este poder aos vossos atletas, vocês têm atletas verdadeiramente a terem impacto na vossa comunidade, na vossa sociedade. E comunidade, eu digo o clube, o Minas. Eu tenho atletas que estão a serem líderes ativos no treino e fora dele. E na realidade, isto é evidente que é extraordinariamente útil no desporto, porque vocês querem aquele atleta que está no jogo de futsal e diz assim: João, tens que ir mais para ali. António, não estás bem posicionado, tens que ir mais para aqui. Ok, agora já estamos. Está preocupado com os outros e não só com ele, mas ao mesmo tempo, se vocês puderem dar um contributo para a vida deles fora do desporto, a capacidade deles se preocuparem com colegas de outros escalões, eles também envolverem-se na própria comunidade, vocês podem ter alguma atividade, um workshop, para explicar, por exemplo, como é que se executa a pancada de esquerda e direita no ténis, como é que se executa um passe ou algumas habilidades técnicas no futsal. Podem ser os vossos atletas a dar esses workshops. Portanto, sempre que vocês conseguirem dar algum poder a esses líderes e desenvolvê-los no treino, mas sempre que possível fora dele, são oportunidades excelentes para que esta competência verdadeiramente fique para a vida. A última nota que eu deixava é pensarem que esta questão da liderança tem muito a ver com a capacidade de eu conseguir trabalhar a liderança com todos. Isto é, eu não preciso só trabalhar a liderança com um capitão de equipa ou com outro, eu posso desenvolver isto com todos os atletas. Até porque vocês, quando estão a trabalhar com jovens de 10, 12 anos, vocês não sabem se eles vão chegar a ser atletas de alto rendimento. Eu também não sei se este atleta de 10 ou 12 anos vai ser um bom líder ou não. E voltando ao ponto inicial, todos vão ser líderes, atenção. Nem que seja nem em casa, com a família. Okay? Todos vão ter algumas tarefas de liderança. Todos temos, todos que estão nesta sala. Okay? Outro aspecto que eu queria realçar é também a importância e o poder das próprias conversas individuais para vocês irem avaliando a transferência, como é que estás a conseguir aplicar isto na escola, para vocês irem definindo objetivos de transferência. Tenta fazer isto na escola, tenta agora trabalhar com aquele atleta do escalão mais novo e como é que está a correr a ajuda que tu lhe estás a dar. Pensem também que às vezes uma ficha de registro, em que vocês vão registando quantas vezes é que falam com cada atleta e os objetivos que definiram com ele, é muito útil. Porque às vezes chegava à conclusão, que chegava ao final do ano e digo assim: eu com o André só falei uma vez, mas com o Manuel eu falei 20 vezes. Okay. E com o Manuel falei uma vez, falando de qualquer coisa relacionada com as competências para a vida, mas eu nunca mais voltei a falar com ele. E se vocês fizerem esse registro, é muito mais fácil vocês terem uma noção o que é que falaram com o atleta, o que é que ficou definido e terem a preocupação de reunir e falar outra vez com ele. Muito bem, eu vou avançar e queria só deixar-vos aqui algumas mensagens finais. E, sobretudo, estas seriam as mensagens, se eu pudesse colocar num envelope para vocês levarem, era o que eu vos dava. E era um bocadinho isto. Procurem ensinar de forma intencional, deliberada, competências para a vida, exatamente da mesma forma que vocês fazem habilidades técnicas e táticas. Pensem, o que é que eu vou fazer esta semana? Quais são as habilidades que eu vou desenvolver? É a perseverança, é a liderança, quais são e como? Como é que eu vou fazer isso? Okay? Pensem também que é necessário tempo. Exatamente da mesma forma como vocês têm que dar tempo para os vossos atletas perceberem qual é a vossa forma de jogar, que tipo de princípios é que vocês pretendem desenvolver na vossa equipa, eles também precisam de tempo para desenvolver competências para a vida. Dizer-vos também que isto é um trabalho desafiante, complexo, todos os dias eles nos surpreendem, às vezes as coisas correm muito bem, outras vezes as coisas não correm tão bem. Uma vez eu estou preocupado com a questão da liderança com o atleta, mas depois houve ali um episódio qualquer e eu se calhar tenho que trabalhar com ele a questão do controle emocional, porque ele estava a ensinar, estava a ajudar um colega do escalão mais baixo e perdeu a paciência, já não estava a conseguir explicar, já não estava com paciência para lhe explicar. Okay? Portanto, isto é um trabalho desafiante. Não queria passar a ideia também de que tudo é fácil, mas é uma questão de nós começarmos lentamente a desenvolver este trabalho. Eu estou totalmente disponível, volto a referir, para a partir de hoje trabalhar nisto convosco da forma que eu puder e dentro das minhas limitações. É um processo, demora algum tempo. Mas depois de nós começarmos, não conseguimos parar. Vamos conseguindo vendo alguns cliques nos nossos atletas e vamos continuamente gerando novas estratégias. E é sobretudo esta ideia, criar pessoas, mas também atletas de alto rendimento. Okay? E atletas de alto rendimento todos temos, e vocês têm uma preparação excelente para o fazer nas diferentes modalidades, isso tem a ver também com o sucesso que vocês têm a diferentes níveis, mas sobretudo vamos nos preocupar também com outra coisa, criar pessoas de alto rendimento, capazes de contribuir para o clube da melhor forma, contribuir para o vosso treino, mas também para contribuir para alguma coisa que eles façam agora e no futuro. Okay? Falar-vos também de alguns recursos que estão disponíveis que vocês podem consultar, sobretudo o projeto SCORE, portanto, que já está em português e que vocês podem consultar. Tem algumas estratégias para os treinadores e também para os próprios pais.
Portanto, basta irem em cima, tem o balneário dos treinadores, onde vocês têm estratégias para vocês, e depois a área dos pais, onde existem estratégias para os pais. Isto é uma forma ótima de facilitar a transferência. Portanto, a ideia é que, por exemplo, eu estive a trabalhar a questão da possibilidade de escolha no treino e estive a ensinar ao meu atleta a capacidade de ele tomar decisões e perceber as consequências. E falei-lhe da importância dele fazer isso também noutros domínios da vida. O pai vai aceder ao site e vai ver uma atividade para ele fazer em casa para reforçar o que vocês disseram. Okay? Preocupar-nos com a nossa capacidade de tomarmos decisões e percebermos o impacto que isso tem na nossa vida na sociedade. Portanto, a ideia é facilitar um pouco o complemento entre pais e treinadores. Às vezes não há muito tempo, porque os pais são as pessoas mais ocupadas do mundo e os treinadores as pessoas mais ocupadas do mundo, estão lá em cima na lista, exatamente no mesmo lugar. Portanto, esta ferramenta online facilita um pouco, digamos assim, essa comunicação. A única coisa que é preciso é vocês e os pais saberem o que é que estão a desenvolver. Se é a liderança, se é o esforço, qual é a competência para a vida que vocês estão a desenvolver. Depois, digamos assim, os meios tecnológicos facilitam essa articulação. Temos também este manual, que eu acho que vocês já têm à vossa disposição, de um trabalho que fizemos com a Federação Portuguesa de Hóquei. É um manual de bolso, era para trazer alguns, mas depois posso-vos facilitar, mas acho que vocês têm acesso a isso aqui pela organização do seminário. Muito pequenino, só com exercícios, atividades para vocês fazerem eventualmente com os vossos atletas e vocês terem algumas ideias de como fazer. E sobretudo deixava esta última questão. Vocês querem ser lembrados por que motivos? Qual é a marca que vocês querem deixar? Qual é a vossa convicção enquanto treinadores relativamente ao tipo de atletas que vocês querem e ao tipo de pessoas que vocês querem? Sejam honestos, transparentes e procurem fazer o melhor trabalho possível. E é só isso que nós podemos fazer e pedir aos nossos atletas. É não sermos melhor que os outros e eles também não serem melhores que os outros, mas serem melhores que eles próprios. E nós também sermos a melhor versão de nós próprios que nós podemos ser. Ou seja, se fazermos alguma coisa hoje para melhorar a experiência dos nossos atletas, que eu ainda não fiz ontem. E é só isso que nos podemos preocupar. Essencialmente, terminava agradecendo a vossa atenção e dava espaço agora para depois discutirmos e algumas questões que surjam. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Que aula, hein? Muito obrigado, professor Fernando, pela sua participação e por nos trazer tantas questões que precisamos ver no dia a dia e que tenho certeza que essa plateia, todos, né, a grande maioria profissionais do esporte, já vivenciaram muito. Então, enquanto as perguntas estão por vir, queria conversar um pouquinho com você sobre 2 pontos. Uma questão muito interessante que eu tenho certeza que todo treinador aqui pensa. Mas todo exercício meu tem uma competência para a vida. Como que eu tenho certeza que aquele atleta está transferindo do Sport Skills para o Life Skills? Se isso para ficar um pouco mais claro para essa plateia, eu acho que é importante divulgar, discutir um pouquinho isso. Muito bem, obrigado pela questão. Essencialmente esse é um dos grandes desafios, é nós conseguimos trabalhar primeiro isso no contexto do desporto e reforçar a importância dessas competências para a vida fora do desporto, mas depois a forma como nós temos de facilitar essa transferência pode ser a articulação com a própria comunidade. E eu, por exemplo, olhar para o clube aqui, o Minas, e pensar como é que eu posso criar algum contexto em que os atletas possam aplicar esta competência. Como é que eu posso também arranjar formas de avaliar a percepção que o atleta tem de aplicar essa competência? E, por exemplo, isso faz-se e nós conseguimos fazer de forma relativamente fácil através de conversas individuais. Vocês conseguem também, olhando para o próprio clube, muitas vezes ver, e toda a dinâmica que o clube tem em termos de atividades, propostas para os jovens, diferentes formas que o atleta também tem de interagir aqui, porque na realidade aqui é um clube bastante abrangente. O atleta não vem só treinar e vai-se embora. O atleta vem treinar e tem possibilidade de interagir nesta microcomunidade. Ora, se olhando, e olhando até aquele exemplo que eu vos dei da liderança, nós pensarmos em oportunidades para que ele consiga aplicar isso é excelente, porque facilita, digamos assim, um contexto mais próximo de transferência. É mais perto daquilo que está a acontecer no treino e é mais fácil também para eu conseguir observar, avaliar e ajudar o atleta a refletir. Contudo, sobretudo, pensem em algumas oportunidades na própria comunidade. Okay. Tanto aqui, por exemplo, com os outros escalões, tanto a questão da ajuda aos outros, a questão da liderança, da articulação com outras instituições, outras organizações esportivas, invistam também na relação com os próprios pais.
Se vocês conseguirem envolver os pais, são um ótimo aliado para que vocês consigam compreender, monitorizar e avaliar a transferência. Este trabalho é extremamente complexo, mas se nós conseguimos ter os pais envolvidos, perceberem a importância que isto pode ter e os pais também sentirem as melhorias que esta cooperação entre treinador e pai tem, é mais uma ferramenta que vocês têm também à vossa disposição. Portanto, a última fase do vosso trabalho será, sobretudo, perceber dentro da comunidade como é que eu posso criar oportunidades para que o jovem aplique aquela competência e depois eu, enquanto treinador, procurar acompanhar, refletir com ele, monitorizar o modo como ele o vai fazendo. E, sobretudo, essas eram as minhas primeiras sugestões. Pois outra questão que eu também vos queria deixar é: comecem com algumas coisas que vocês se sentem confortáveis a fazer. Lembram-se quando eu falava naquele slide de sair da zona de conforto, mas também não saiam demasiado da zona de conforto em que depois vocês não conseguem atuar. Saiam o suficiente em que vocês garantem que conseguem ter sucesso e conseguem gerar experiências positivas aos vossos atletas. E depois isto é um processo. Eu vou fazendo uma coisa agora, algo depois, vou acrescentando mais algumas coisas. Isto é quase, buscando aquele exemplo do livro de receitas, se calhar começo por uma receita ou duas, e à medida que vou tornando mais competente, vou acrescentando mais receitas à minha lista. Então comecem com algumas coisas que vocês pensam que são fáceis, que são diretas, de vocês conseguirem fazer, e a partir daí avancem. É um ponto de partida para vocês começarem. Porque este é um trabalho, volto a dizer, desafiante. E às vezes eu falo mesmo até da minha própria experiência. Quando queremos implementar muitas estratégias, às vezes é difícil darmos conta, garantirmos o sucesso de todas elas. E é preferível vocês identificarem 2 ou 3 estratégias que vocês sentem que resultam e que vocês podem utilizar já, para que vocês iniciem este processo da transferência e do ensino de competências para a vida. Muito obrigado. Só para explicar, nós temos 2 rapazes, um de cada lado, com o microfone na mão. Por favor, levante o braço, quem tiver interesse. Enquanto as perguntas já vão surgindo, eu já faço mais uma. Você já colocou, você já começou a responder para mim. Nós trabalhamos diretamente com o atleta. E muitas vezes os pais, estão... Vamos pegar um exemplo, equilíbrio emocional. Um jogo é muito difícil. Nós estamos trabalhando muito bem com os atletas para que naquela partida ou naquele processo, naquele campeonato, ele tenha um equilíbrio emocional. Só que na arquibancada nós temos nossos pais. E quando a gente fala de liderança, o pai é o primeiro líder. Então, dentro de quadra, eu não sei se eu olho para o meu treinador e presto atenção no que ele está pedindo, ou se eu olho para o meu pai na arquibancada, louco, gritando, quase invadindo a minha quadra. Como trabalhar também com os pais as competências para a vida, para que eles levem para a vida deles. Muito bem, obrigado pela questão, que é extremamente importante. Se nós pensarmos nesta questão dos pais, eu dava-vos aqui só algumas sugestões para vocês refletirem. Que é mais difícil mudar o que alguém pensa quando o que essa pessoa pensa é diferente do que vocês pensam. Só que é bastante mais fácil mudar o que alguém faz quando essa pessoa pensa o mesmo que vocês. Vou dar outro exemplo para, digamos assim, descodificar o que eu quero dizer. Que é, se vocês têm um pai que vocês sentem que está extremamente motivado para as competências para a vida, para este ensino, este tipo de trabalho, ele só está à espera de oportunidade para vocês lhe dizerem como é que ele pode ajudar, como é que ele pode fazer este tipo de trabalho, como é que ele pode colaborar com vocês. Ora, às vezes o que acontece é que temos pais que têm preocupações distintas. Estão focados naquela perspectiva de desempenho a todo custo. Então aí nós temos que começar a tentar mudar o que é que eles pensam. E só depois, então, o que é que eles fazem. O que eu sugiro é, comecem para aquilo que é mais fácil de vocês modificarem. E, por exemplo, escolham 2 ou 3 pais que vocês sentem que têm este perfil, que pensam que o desporto pode servir como ferramenta para ensinar competências para a vida. E então, eles comecem por esses. Partilhem com eles estratégias, envolvam-nos no trabalho, discutam isso com eles. Muitas vezes nós temos a tendência, não sei se é comum a vocês, dizer assim, ok, os pais às vezes falam com o treinador, mas estão muito preocupados com as competências técnicas, com as competências táticas. Ok? E isso, não há dúvidas que é o vosso trabalho. Mas competências para a vida, é isso que nós temos que estar a discutir com eles. Nós vamos estar a falar com os pais regularmente, interagir com eles, e este tem que ser o tema, porque é aí que eles podem dar um contributo muito importante. Portanto, respondendo à questão,
comecem com 2 ou 3 pais que vocês sentem que conseguem atingir, que vocês conseguem chegar, e muitas vezes estas coisas funcionam também por efeito de contágio. Isto é, eu falo com 2 ou 3 pais e consigo trabalhar com esses, são experiências bem-sucedidas, e depois há 3 ou 4 pais que não pensavam assim, que começam a perceber que se calhar esta pode ser uma abordagem. É uma questão também muito cultural. Se nós conseguimos, digamos assim, empurrar as ideias, muitas das pessoas entram nessa corrente, são arrastadas pela corrente. É importante criarmos uma corrente inicial. Então façam, volta àquele ponto anterior, algo que vocês sentem que é mais possível e mais fácil. E há sempre 2 ou 3 pais muito preocupados. Lá está, vemos também as potencialidades dos pais, que se calhar estariam receptivos a ouvir este tipo de trabalho, em compreendê-lo e em articular este tipo de trabalho convosco. E comecem por esses. Com os outros, o trabalho é muito mais complexo, no sentido em que nós temos que trabalhar ao nível das concepções. E isso demora mais tempo. O que é que a pessoa pensa sobre isto? E muitas vezes temos de ter discussões que nós podemos chamar mais básicas sobre para que é que serve o desporto? O que é que o seu filho pode ganhar com o desporto? O que é que nós sabemos que funciona? E às vezes conseguimos também articular a mensagem para que faça sentido para os pais. Porque, por exemplo, os pais muitas vezes estão extremamente preocupados com o desempenho, estão na bancada, passa, remata, tens que jogar, porque é que estás no banco? Mas nós às vezes conseguimos demonstrar que, ok, se nós fizermos isto, nós sabemos que a longo prazo estes atletas acabam por desistir. Estes atletas abandonam a prática. Ok, não é isto que nós queremos, certo? E aí, mais uma vez, tentarmos fazer mais perguntas do que dar respostas. É apresentar as evidências e depois ouvir o que é que a pessoa tem a dizer. Mas temos que admitir que esse trabalho é muito mais desafiante. Portanto, a minha proposta inicial seria: trabalhem com aqueles pais que vocês sentem que têm perfil. Aquele pai que vocês sentem que teriam sucesso mais facilmente. E a minha experiência, tanto em termos de investigação, mas a minha experiência também prática, diz-me que assim que vocês conseguem puxar esses pais para o vosso lado, é muito mais fácil depois os outros começarem, pelo menos, a considerar a possibilidade de pensar noutras coisas, de ver o desporto com outro olhar. Portanto, a minha sugestão, assim mais, a minha resposta assim mais direta a isso seria: comecem por aquilo que vocês sentem que conseguem fazer já e que aumenta as probabilidades de sucesso. Obrigado. Teria mais 10 aqui, mas vamos deixar a plateia. Por favor. Pode ir. Bom dia, professor. Quero parabenizá-lo pela palestra. E a minha questão é o seguinte: nunca se falou tanto na parte psicossocial, na abordagem com o atleta atualmente. E o que a gente vê é que há 30, 40, às vezes até antes disso, essa abordagem não existia. E hoje em dia a gente acaba criticando o atleta que tem uma equipe multidisciplinar para ele, e às vezes o rendimento dele não é o suficiente. Então, eu gostaria de saber a tua opinião, na tua vivência de vida e profissional, em relação ao que mudou, né? E por que essa abordagem hoje é tão importante para o rendimento desse atleta? Muito bem, obrigado pela questão. Essencialmente, eu tinha a ver um pouco aquilo que eu discuti convosco. Hoje em dia nós temos muito esta necessidade, porque nós naturalmente temos uma tendência, em certos casos, para ter uma abordagem muito mais baseada no problema. O que é que não está a funcionar, o que é que não está a correr bem, então nós vamos muitas vezes curar, prevenir isso. E então digamos assim, esta chamada de atenção para as competências para a vida e este tipo de trabalho, muitas vezes tem a ver com as mudanças que acontecem nos atletas, que acompanham também a própria sociedade. E as dificuldades e os desafios que nós, enquanto treinadores, temos agora. Mesmo até a própria figura do treinador, a forma como o atleta olha para o treino, o investimento que faz, as preocupações que tem, que eventualmente eram muito diferentes quando alguns de nós éramos atletas. E se calhar algumas das coisas que acontecem agora para nós eram impensáveis. A figura do treinador para nós era algo, eu falo até da minha própria experiência, que nós procurávamos sempre seguir, modelar, ir ao encontro do que aquele treinador fazia. A preocupação também com o que acontecia fora do desporto também era maior. Era-nos exigidos comportamentos. Então, atualmente, para responder à sua questão, eventualmente o que acontece agora é que esta preocupação surge por uma necessidade, porque nós temos que prevenir, temos que curar. O que nós falamos aqui é, sobretudo, para além disso, desenvolver. Em vez de eu estar a regar a planta quando ela está a ficar murcha ou com problemas, eu vou lançar a semente e vou regá-la. Vou criar fatores que a protejam das adversidades.
das intempéries, das condições meteorológicas. E é sobretudo esta nova perspectiva que vem com esta abordagem. E sobretudo, outro aspecto também que me tem motivado bastante é nós pensarmos, e cada vez temos mais trabalho feito na formação de treinadores, o que é o treino, o que é o desporto, e é um pouco esta reflexão. Eu acredito com uma grande intensidade que o treino e o desporto têm que ser um projeto de vida. Têm que servir mais do que desenvolver competências desportivas. E para além dessas competências, essas outras competências que nós desenvolvemos, elas não podem ficar circunscritas, ficar só no desporto. O nosso papel é também desenvolver algo mais do que isso. É aquilo que se calhar nos concretiza a muitos de nós enquanto treinadores, é ver essas mudanças. Mas na realidade, quando nós perdemos algum controle sobre isso, porque não somos tão intencionais às vezes, esses cliques acontecem menos vezes, foi como fui apercebendo. E eu vivo para esses cliques. Da mesma forma como quando nós temos uma equipa de futsal, ou eu lembro quando eu estive muito tempo ligado ao futebol, quando vinha a minha equipa a executar determinado tipo de comportamentos, eu ficava mesmo satisfeito. Conseguia alguma coisa. Mas eu ao longo do tempo ficava igualmente satisfeito quando eu via um atleta, por exemplo, num jogo, a levantar o adversário que caiu. Isso para mim era tão importante como um golo ou um comportamento tático bem sucedido. E por isso é que a discussão atualmente é o que é que nós somos, o que é que nós estamos a fazer enquanto treinadores e como é que nós podemos melhorar o nosso contributo. Sabendo que se esta primeira ideia não convencer, por assim dizer, a segunda defesa que já convence. Porque na realidade nós temos cada vez mais informação, mais evidências científicas de que se nós temos atletas com maior capacidade de liderança, mais predispostos para resistir às dificuldades, maior capacidade de definir objetivos, eles vão ter também mais possibilidades de serem atletas bons do ponto de vista desportivo. Então, se ao mesmo tempo eu posso também contribuir para a vida fora do desporto, esse é que é o papel completo do treinador, é ser treinador de corpo inteiro. E eu acho que é essa que tem sido a preocupação atualmente, e alguns dos trabalhos que nós temos feito, é sobretudo olhar para as nossas dificuldades enquanto treinadores, procurar estudar isso e preocupar-nos em melhorar as nossas experiências. As nossas experiências e as dos próprios atletas. Na realidade, esta abordagem não é nova, por assim dizer, mas começamos sobretudo a investigar e a saber cada vez mais sobre como fazê-lo. Como é que eu posso fazer? Isso pode ser uma questão que muitos de vocês tenham agora. Ok, acho que sim, quero fazer, mas como? Ok, mas como? E por isso é que eu acho que esse como tem que ser uma pergunta que vos acompanha quando vocês saírem daqui e sempre. E eu vou estar disponível no workshop prático para trabalhar isto convosco, mas se vocês se centrarem no como, eu garanto que vocês vão caminhar no sentido de serem melhores e dos vossos atletas também serem melhores. Professor Fernando, meu nome é Marcos, ótima aula. Eu queria trabalhar com uma situação meio hipotética, mas que a gente sabe que acontece. Chegou um momento que um atleta está atrapalhando a equipe como um todo. A dinâmica toda, assim, por N razões. Eu queria saber como que o treinador pode lidar com isso. Se é já chegar e ter uma atitude mais extrema, como afastar esse atleta, ou ter uma conversa primeiro com ele, ou então com o grupo como geral, explanar a situação para o grupo. Como que você acha que pode ser essa abordagem? E se por acaso chegar ao afastamento desse atleta, se seria possível não ter um impacto tão negativo na carreira / vida dele assim com essa atitude? Obrigado, Marcos. É difícil, eu vou tentar dar algumas sugestões, sobretudo vamos perceber como sugestões, mas falar assim de casos concretos, acho que depois podemos até falar melhor e com um pouco mais profundidade. Mas a minha sugestão é, temos que pensar primeiro em que contexto é que nos estamos a referir, porque a verdade é que em determinados contextos já existem outros conceitos, outras obrigações, por exemplo, quando estamos a falar do desporto profissional. Agora, a sugestão que eu daria é, vamos nos preocupar em centrar no que é que o atleta consegue fazer, ser persistentes, não desistir do atleta, garantindo e procurando esse equilíbrio que é muito difícil entre o trabalho a nível individual com aquele atleta e o trabalho depois com o resto do grupo. Mas também aproveitar muitas vezes, em certos casos, o potencial do próprio grupo para influenciar o que é que aquele atleta consegue fazer. E depois é uma questão de termos a certeza que as estratégias que estamos a utilizar estão a contribuir. E depois esta questão do tempo. É preciso tempo para mudar comportamentos. As conversas individuais resultam muito bem. Muitas vezes nós conseguimos muito mais considerar o que é que aquele atleta precisa, que dificuldades é que ele está a ter no treino e como é que isso pode ser importante também para a vida dele fora do treino.
aqueles momentos de interação individual, antes do treino, depois do treino, no final, às vezes durante os exercícios, quando estamos a falar com um atleta sobre uma determinada questão. Trabalhamos também ao nível da relação. E uma relação que seja construída verdadeiramente de forma genuína. Em que o atleta percebe que a minha preocupação é com ele. E, sobretudo, a minha preocupação é resolver o problema com ele. Eu muitas vezes refleti nesta ideia que nós às vezes temos, que é estamos a dar o treino para os atletas. Eu acho que nós não damos necessariamente o treino para os atletas, nós damos o treino com os atletas. E esta ideia que eu partilho logo, se os atletas não estão envolvidos, se os atletas não cumprem um conjunto de requisitos, o treino não funciona. E o meu papel enquanto treinador é responsabilizá-los, tanto no treino, como aquilo que vão ser as tarefas que eles têm fora do treino, que o papel deles é fundamental para que aquele contexto funcione. Portanto, muitas vezes partilhar a responsabilidade, responsabilizar o atleta, e depois termos muito mais alguém que alerta para as consequências de determinado tipo de comportamentos ou atitudes, em certos casos gera resultados positivos. Mas a sugestão que eu posso dar, um pouco no abstrato, é consistência e ir desenvolvendo estas estratégias, articular muitas vezes com elementos fora do próprio contexto esportivo, com pais ou outros elementos relevantes para a vida dele. Muitas vezes também pensarmos que o atleta traz um conjunto de experiências e um histórico para o nosso treino. Eu às vezes pensava assim, eu nunca falei com o André ao longo deste ano, mas o André, eu noto que qualquer coisa, há uma dificuldade que ele tem sempre aquela dificuldade de interagir com os outros, em certos exercícios ele não consegue responder. E a verdade é que quanto mais nós conhecemos os atletas, mais informação temos para intervir no desporto e fora dele. E o primeiro passo é conhecer bem e alimentar esta relação positiva, treinador-atleta, para que depois, então, eu me possa preocupar em desenvolver uma competência para a vida importante para ele no desporto e depois começar a ter discussões, reflexões de como é que ele pode levar isso para fora do desporto. E, sobretudo, depois, cada caso é muito um caso. E vocês, como têm um conhecimento muito profundo da modalidade e do atleta, procurarem continuamente desenvolver essas estratégias, mas tentem gerir da melhor forma possível o interesse daquele atleta e o que ele precisa, com o que os outros precisam, mas serem persistentes, vocês também serem resilientes, continuarem a desenvolver as estratégias. A minha ideia era não abandonar o atleta. O atleta, particularmente o jovem e a criança, estão em constante transformação. Eu, eventualmente, há aspectos que procuro transformar, mas eventualmente já sou menos plástico. Já não consigo dobrar-me tão facilmente. A criança e o jovem estão em constante transformação. Estímulos, informação, agentes importantes na sua vida. Portanto, existe sempre possibilidade de orientar esta transformação no sentido positivo. O que acontece muitas vezes é que há casos mais difíceis ou mais complexos, depois nós conseguimos intervir e resolver. É a complexidade do nosso próprio trabalho. Mas eventualmente depois gostava de falar com o Marcos e perceber melhor o contexto específico e então podermos alinhar eventualmente as estratégias para algo mais concreto. Mas as minhas primeiras impressões seriam estas. Portanto, continuar e ter um conhecimento profundo do atleta e pensar como é que nós podemos desenvolver as melhores estratégias e persistir, continuar com as estratégias. Só mais uma pelo nosso horário. Bom dia, meu nome é Eliane. Continuando com a pergunta dele, você tem atletas, né? O papel do líder é fazer com que ele aprenda o que ele precise, não o que ele quer, não é isso? E dentro desse contexto do comportamento de conduta, quando você tem uma equipe que é diferenciada, atletas com características diferenciadas, personalidade diferenciada, qual o tipo de desenvolvimento de trabalho que você vai fazer para que cada característica, cada personalidade não atrapalhe o desenvolvimento desse atleta para um trabalho em equipe? Muito bem, obrigado, Eliane. A questão que só queria aqui, se calhar, clarificar, é que a ideia, o que eu queria partilhar naquele slide era essencialmente aquela questão que nós falamos, de nós conseguimos preocupar com aquilo que o atleta precisa e conseguimos depois passar a mensagem de forma a que ele também se preocupe com isso. E por isso é que aquela abordagem de sermos diretos sobre o que é que eu estou a desenvolver, qual é a competência para a vida, o que é que temos que fazer, como é que a podemos transferir, seja muito clara para o atleta. E muitas vezes nós, às vezes, temos preocupações por um conjunto de pressões até sociais, do resultado, do desempenho, temos jogo no domingo, temos jogo depois a fase final, e às vezes temos preocupações que podem não ser, em certos casos, necessariamente o que o atleta precisa. A sugestão que eu posso dar é muitas vezes nós preocuparmos-nos com as diferenças, mas como é que as diferenças podem ser úteis para termos um contributo positivo. Eu vou dar um exemplo. Eu posso ter um atleta que tem imensas dificuldades em ajudar os outros, introvertido,
não tem qualquer capacidade de comunicar com o outro. Aquele atleta que se esconde sempre, faz-me lembrar quando nós estávamos naquelas rodas e há um atleta sempre que tenta ficar atrás. Okay? Por isso é que muitas vezes o posicionamento em semicírculo é ótimo. Gosto muito de ver os atletas e que eles consigam ver-me a mim e a todos os colegas, que é para quando alguém fala, toda a gente tem possibilidade de intervir. E é tentarmos utilizar, por exemplo, este atleta tem mais dificuldades e este tem mais facilidades. Ok, então eles vão trabalhar em conjunto. Vamos criar um ambiente onde as diferenças servem para ser complementadas. Vocês podem às vezes ter atletas que têm mais facilidade em ajudar os outros, que são líderes naturais, que podem eventualmente trabalhar com outros que não têm tanta facilidade a esse aspecto. E vocês podem começar a reforçar isso dentro do treino e a falar em possibilidades para fora do treino. Pode haver um atleta com 14 anos que é capaz de estar a liderar, a ajudar um atleta com 16. Porque há uma dificuldade que aquele atleta de 16 tem, que este de 14 não tem. Mas pode haver um atleta de 14 que se calhar só tem possibilidades fora do treino de ser um mentor, de ser um líder para uma criança de 10 anos ou de 8. É uma questão de nós percebermos quais são as características dos atletas e qual é a tarefa à medida de cada um. Isso implica um conhecimento grande sobre os atletas e aproveitarmos também estas diferenças. O facto de o grupo ser diferente, terem características muito distintas, é ótimo. É uma grande mais-valia. É uma questão de nós conseguirmos aproveitar esse contexto para todos aprendermos. Há algo importante para a nossa equipa, para que ela funcione melhor, mas importante também para o futuro. E para as equipas que nós vamos ter no trabalho, dentro do Minas em posições de direção ou na nossa vida do dia-a-dia. Portanto, a sugestão seria, sobretudo, aproveitar essas características diferentes e, em contexto de equipa, tentar partilhar uma mensagem, uma competência para a vida a partir dessas diferenças. E depois, a partir da própria prática, ter tarefas onde isso acontece. Porque às vezes eu, que tenho mais facilidade, por exemplo, eu vou dar um exemplo que se calhar pode fazer sentido. Numa equipa de futebol, normalmente, podemos ter grupos heterogéneos. Não é? Atletas que estão num nível, que estão aqui, e temos se calhar 4 ou 5 atletas que estão aqui. Se eu muitas vezes, pelas próprias tarefas, conseguir mostrar-lhes que se eles trabalharem em conjunto, há uma coisa que estes atletas aqui até dominam bem, que estes aqui ainda não dominam. Se estes atletas que estão aqui trabalharem com estes, se calhar conseguem ter mais sucesso do que estes trabalharem sozinhos. Eu tenho que, através da prática, criar exercícios onde isso aparece. E isso às vezes aparece quase naturalmente. Quando eu estou a pensar no treino e nas competências motoras, isto acontece. Eu tenho que resgatar, aproveitar isso que acontece para me focar diretamente no que é que todos nós, enquanto equipa, podemos retirar daí. E como é que isso pode ter um impacto também fora do desporto.